A caçada selvagem, ou os espectros de Morhog, como são conhecidos em Skilled, são um grupo de criaturas descrita como fantasmagóricas que galopam pelos céus em cavalos fantasmas. Algo comum no folclore europeu é que a caçada selvagem é vista como um prenúncio de guerra e morte. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a famosa caçada selvagem que vai aparecer futuramente na série The Witcher e foi a grande antagonista do The Witcher Wild Hunt. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as suas origens e como seu destino se cruzou com o de Cirilla. Lembrando que os nossos vídeos têm spoilers, então assistam com cuidado, caso vocês não saibam do que aconteceu durante os jogos ou os livros. A gente vai estar falando muito sobre isso aqui, então assistam com cuidado. Durante a conjunção das esferas, um evento cataclísmico que afetou todo o multiverso e aconteceu 1500 anos antes dos eventos dos livros, alguns elfos deixaram a sua casa, sua terra natal em Ain Sith, e decidiram procurar um novo mundo. Esse mundo se chamava Ain-El. Porém, esse mundo já pertencia a duas espécies inteligentes, que eram os humanos e os unicórnios, e os elfos começaram a travar guerras contra os dois para poder dominar esse novo mundo. Em certo ponto, eles conseguiram destruir todos os humanos e erradicar tudo que tinha sobre eles ali, e começaram a construir e prosperar por lá. Por mais que a civilização dos elfos estivesse crescendo, eles ainda queriam servos ou escravos para poder continuar fazendo os trabalhos por lá, mas eles erradicaram todos os humanos e os unicórnios não eram tão úteis assim como escravos. Então, eles forçaram os unicórnios a abrir o Portal dos Mundos, ou Ardgate, para que pudessem viajar para outros mundos e destruir, saquear como desejassem. Com isso, o rei élfico da época criou uma cavalaria específica para sequestrar essas criaturas de outros mundos para que pudessem ser os escravos dos elfos no deles. Essa cavalaria se chamava Derk-Huadri, que significava Cavaleiros Vermelhos. Isso se dava ao fato deles usarem mantos e armaduras vermelhas. O rei então nomeou seu general Eradin Breck Glass como o líder dos cavaleiros, por ele ser um guerreiro implacável e com grandes habilidades mágicas. E assim começaram as invasões dos Cavaleiros Vermelhos a outros mundos, e eles costumavam usar armaduras esqueléticas e corcéis negros para intimidar a população do local. Em algumas ocasiões, eles até usavam um enorme navio chamado Nagfar, que diziam ser capaz de voar pelos céus. Mas em certo ponto os unicórnios ficaram cansados de todo esse abuso de poder e tiraram o portal deles, deixando os cavaleiros sem um meio de poder viajar. Eles até conseguiram um meio mais limitado de fazer isso, usando magos especializados que eram conhecidos como navegadores, mas eles só conseguiam deixar passar um grupo muito pequeno de cavaleiros, e isso diminuiu o número de escravos que eles conseguiam. Isso também fez eles mudarem de tática, porque agora era muito mais difícil eles conseguirem passar, então eles preferiam usar suas formas espectrais durante esses ataques. E, por causa disso, suas formas mais assustadoras ainda e espectrais conseguiram um nome para eles de caçada selvagem. Por centenas de anos, a caçada selvagem voltava à sua terra natal em Ain Sith para poder buscar escravos. E, ao contrário do que aconteceu no mundo deles, onde eles erradicaram completamente os humanos, o mundo de Ain Sith foi dominado por humanos, ou seja, se tornou o lugar perfeito para eles buscarem escravos. A caçada selvagem costumava aparecer no inverno, onde fazia seus ataques, e eles duravam meses, com eles viajando por todo o continente para procurar suas vítimas. E com cada aparição, a caçada se tornava mais temida e era considerada um presságio de guerra. Para pessoas comuns, a caçada selvagem era considerada algo como um fenômeno natural, não era algo que eles controlavam, assim como não controlavam tempestades ou terremotos. Houve uma escola de bruxos que se dedicou a estudar a caçada selvagem. Em Nilfgaard, a escola da víbora tentou descobrir o que eles realmente eram, mas apesar de ter algumas informações muito importantes, ela acabou sendo dissolvida. Um detalhe sobre as vítimas da caçada selvagem: nem todos tinham essa sorte, mas alguns conseguiam escapar e voltavam para os seus mundos, mas quando chegavam lá percebiam que o tempo para eles passou mais devagar e todos que amavam e conheciam estavam mortos.
Em junho de 1267, a princesa Cirila estava fugindo da sua mentora Yennefer em busca de Geralt, mas acabou encontrando algumas dificuldades no caminho porque estava escuro, chuvoso e ela acabou entrando em desespero e liberando algumas das suas habilidades. A caçada selvagem sentiu o Elder Blood ou o sangue ancião na garota e foi atrás dela. Mas, conforme a caçada a perseguia, Geralt e Yennefer a encontraram e a ajudaram a fugir da caçada. E eles acabaram tendo que se dispersar. Mas isso marcou um grande ponto de virada nos objetivos da caçada selvagem, porque agora eles sabiam que tinha uma criança de Elder Blood muito poderosa que eles poderiam sequestrar, e eles não iam parar até consegui-la. Eu tô falando sério, eles tentaram muito pegar ela. A maneira mais fácil da caçada selvagem encontrar a Ciri era esperar ela usar os poderes, e foi isso que eles fizeram, e eles conseguiram um sinal mostrando onde ela estava em 1268, quando um pogrom aconteceu. Para quem não sabe, um pogrom é quando os humanos se revoltam contra os não-humanos e causam caos. Durante esse evento, o Geralt e Yennefer são mortos, e a Ciri, não aguentando a perda, pede a ajuda do seu amigo unicórnio para que eles possam ressuscitá-los. E quando eles fazem isso, eles mandam os dois para a ilha de Avalon. Embora a Ciri tenha deixado Geralt e Yennefer e partido seguindo a sua aventura, a caçada já tinha o seu cheiro, por assim dizer. Eles começaram a segui-la e às vezes estavam muito perto de pegá-la. Foi nessa época que Avalak, um elfo de Ain-El, entrou em contato com a Ciri e se ofereceu para treiná-la, para ela aprender a usar melhor os seus poderes do sangue ancião. Sabendo que não conseguiriam pegar a Ciri pelos meios convencionais de só esperar ela usar o poder e ir atrás dela, porque isso é cansativo, eles decidiram mudar um pouco a estratégia. Eles sabiam que a Ciri se importava com a Yennefer e o Geralt e sabiam onde eles estavam. Então, a caçada foi para Avalon, onde o casal estava, e os atacaram. Os dois lutaram para conseguir evitar que fossem capturados, mas no fim a Yennefer foi pega e a caçada selvagem a levou para longe. Depois disso, Geralt ficou bem bolado e começou a ir atrás da caçada selvagem, conseguindo voltar para o mundo de Aincid e juntando 3 outros bruxos para ir atrás deles resgatar Yennefer. Eles alcançaram a caçada selvagem na Árvore do Enforcado em Nilfgaard e, durante a luta, Geralt acabou propondo para eles que ele trocasse de lugar com Yennefer para que eles a deixassem ir. E como qualquer um dos dois funcionaria para o plano deles, a caçada concordou. E a Yennefer foi deixada nos cuidados dos outros 3 bruxos, enquanto o Geralt foi levado pela caçada selvagem. O Geralt cavalgou com os cavaleiros por algum tempo e, como eles planejavam, a Ciri realmente foi atrás dele. Em 1270, ela o resgatou e o deixou de volta em Kaer Morhen com uma amnésia leve e fugiu de novo, com a caçada indo atrás dela. Vale apontar que eu fiquei muito surpresa enquanto eu pesquisava para esse vídeo o número de vezes que a Ciri fugiu da caçada selvagem, então eu não vou descrever todos os momentos em que isso aconteceu, mas os mais importantes, por assim dizer. Embora a caçada selvagem tenha deixado o mundo de Aincid depois disso, o general Eredin manteve a sua forma espectral lá e ele a usava para atrapalhar as missões do Geralt de vez em quando. O cara só queria ser chato. Isso culminou em uma luta deles nas planícies de gelo, um local que já tinha sido dominado pela White Frost, e o Geralt conseguiu vencer o Eredin, e a caçada selvagem acho que ficou um pouco intimidada com isso e não voltou pro mundo dele tão cedo. Apesar de Ciri sempre escapar deles, já aconteceu tantas vezes, eu não sei porque eles não desistem, eu acho que era uma questão de orgulho naquele ponto, mas eles descobriram que a Ciri havia se teleportado para um local chamado Crookback Bog, um local onde as Crones dominavam. Se vocês não viram o nosso vídeo sobre as Crones, eu vou deixar aqui um negocinho para vocês clicarem, porque tá muito legal, bem informativo, e elas são vilãs incríveis. As Crones acolheram a Ciri e estavam planejando entregá-la a Imelerith, um dos generais da Wild Hunt, mas, em certo ponto, elas começaram a discutir se deveriam comer algumas partes da Ciri enquanto esperavam, e a jovem acordou e saiu de lá o quanto antes. E mais uma vez ela fugiu da Wild Hunt, o Imelerith ainda tentou ir atrás dela, mas a garota sabe fugir depois de tantos anos. E como eu já mencionei antes, ela já fugiu deles tantas vezes, e durante esse período, sempre que ela usava os poderes, eles iam atrás dela, então eu não vou ficar descrevendo aqui cada momento em que isso aconteceu. A Wild Hunt é só muito ruim em caçar as pessoas, aparentemente. Eventualmente, depois de muita perseguição, a Wild Hunt descobriu que a Ciri estava nas Ilhas Brumas
e foram atrás dela, mas o Geralt conseguiu chegar lá antes e ela os teleportou para Kaer Morhen. Sabendo que a caçada selvagem chegaria logo, os bruxos de Kaer Morhen começaram a se preparar para uma grande luta para proteger a Ciri, por mais que ela protestasse para eles não fazerem isso. Eles então desenvolveram um plano onde a Yennefer criaria uma barreira em Kaer Morhen que forçaria os membros da caçada selvagem a se teleportarem só para locais do lado de fora dela. A caçada selvagem logo apareceu com diversos portais se abrindo ao redor da barreira da Yennefer e diversos soldados, cães e tudo que a caçada podia jogar neles começaram a sair pelos portais e lutar contra os bruxos. O Imlerith liderava o ataque e eles tinham a vantagem dos números, então eles estavam ganhando a luta. Pouco tempo depois, a luta agora estava centralizada no pátio de Kaer Morhen e a barreira da Yennefer acabou desabando, o que possibilitou que eles abrissem portais lá e usassem uma onda de geada branca, ou White Frost, para congelar todos que tivessem no caminho. Apenas a Ciri e o Vesemir não foram pegos por essa rajada. Enquanto tentavam escapar, Imlerith conseguiu atacar Vesemir e Eredin segurou Ciri com a intenção de fazê-la passar pelo portal. Esse foi o mais perto que eles chegaram de capturar ela até agora. E de novo eles falharam. Que triste. Mas o Vesemir consegue fazer uma distração por tempo suficiente para ela se soltar do Eredin e fugir. Mas antes que ela pudesse ir longe, ela percebeu que o Imlerith estava espancando o Vesemir, e o Eredin também viu que ela estava só parada, olhando, e ofereceu uma proposta para ela. Se ela fosse com eles, o Vesemir iria sobreviver. Apesar dos protestos do bruxo, ela ainda assim se desarmou e estava pronta para ir com eles, mas ele, num movimento desesperado, puxou sua adaga, esfaqueou o Imlerith e o Imlerith, ficando muito puto, quebrou o pescoço dele. Quando a caçada selvagem se moveu para finalmente capturar Ciri, a angústia e choque de ver o Vesemir morto fez com que ela soltasse uma grande onda dos poderes dela que paralisou e destruiu vários membros da Wild Hunt. Os generais quase não conseguiram atravessar o portal a tempo, mas todos eles fugiram para poder lutar outro dia. Embora os generais e o rei tenham recuado durante esse período, essa era uma época em que as crones costumavam fazer o seu sabá anual, e um dos seus convidados era ninguém menos do que o Imlerith. A Ciri sabia dessa informação e ela chamou Geralt para ir com ela até a Bald Mountain, ou Montanha Careca, para poder se vingar. Eles perceberam que podiam acabar com dois problemas de uma vez só, então, enquanto o Geralt subia a montanha para enfrentar o Imlerith, a Ciri lutou contra as crones. A batalha dele com Geralt é muito boa. Se vocês tiverem a oportunidade de ver ela nos jogos, por favor, façam isso. Eu não vou descrever tudo aqui, mas ela termina com Geralt queimando o rosto do general e depois destruindo a cabeça dele com o golpe final. Pouco tempo depois, o Avalak, inspirado pelas ações do Geralt e da Ciri, decidiu que colocaria em prática seu plano de enfraquecer a Wild Hunt. Com a ajuda dos seus aliados, Geralt e a Ciri conseguiram enganar a caçada selvagem e derrotaram mais um general, e isso levou até a luta de Eredin contra Geralt. A luta deles também foi muito boa e terminou com o Geralt conseguindo enfiar uma lâmina no olho dele e arrancando esse olho. E depois disso, Eredin não conseguiu se recuperar da luta, com Geralt desferindo vários golpes nele até que ele finalmente perdeu. Com a queda do seu líder, a caçada selvagem ficou desorientada e enfraquecida, e durante uma batalha contra os Skillagers, que provaram ser oponentes formidáveis, eles acabaram sendo destruídos. A caçada selvagem já fez uma pequena aparição na série The Witcher e eu posso dizer que eu tô muito ansiosa para ver como eles vão usá-la no futuro, porque eles são antagonistas persistentes que realmente são um empecilho na vida de tanto da Cirilla quanto do Geralt. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, acharam ele informativo, deixem um like, se inscrevam no canal para futuros vídeos de Explorando The Witcher e também dos nossos outros vídeos, assistam, deixem like, digam pra gente se vocês estão gostando e sugestões de outros mitos e lendas que vocês gostariam de ver aqui. É isso, tchau!